Olá pessoal, bem-vindos à leitura de Rumi, um pouquinho de inspiração, de reflexão de pessoas que nos deixaram tanta coisa bela, beleza sempre associada à harmonia associada ao nosso estado de espírito interior, verdadeiro, nossa essência. Vamos lá? 18. Esse é o nosso livro, para quem está chegando aqui, o pequeno livro da vida do poeta persa, filósofo Rumi, cujo nome completo Jalal ad-Din Rumi. Deus concedeu-nos vinho tão forte que todos quanto dele ficam embriagados conseguem escapar aos dois mundos. Ele colocou à disposição de todos aqueles que o consomem sob a forma de haxixe o poder de aceder à autoconsciência. Ele fez o sono para que os pensamentos se apaguem. Deus criou milhares de vinhos capazes de nos controlar as mentes. Não te deixes enganar qualquer que seja o vinho. Vou repetir a frase. Não te deixes enganar qualquer que seja o vinho. Jesus inebriou-se com Deus, o seu burro com cevada. Busca o vinho da alegria entre os abençoados que dentro de si o guardam. Cada objeto de amor é como uma pipa, uma cheia de borras, outra de puro néctar. Qualquer vinho te deixará embriagado, mas age como um enólogo e prova com moderação. Avalia como um rei e escolhe o que não está estragado com medo e expectativas vãs. Novamente Rumi nos falando aqui sobre o vinho, nesse sentido mais simbólico, e essa possibilidade que temos e essa necessidade de escolha. E ele fala aqui entre o que nós vamos escolher. Podemos escolher entre algo que nos engana, esse vinho, né, que embriaga e que nos faz perder muitas vezes a consciência. Não precisa ser teórico, basta lembrar de alguma festinha de adolescente ou que você já fez ou que você vivenciou, e quantas vezes você sai, né, da sua consciência e fica loucamente deixado levar pela bebida, que na verdade não é só a bebida, obviamente é um estado interno, né? E aí ele nos lembra que a gente pode usar esse vinho como algo para atingir, olha que bonito, né? Cada objeto de amor é como uma pipa, uma cheia de borras e outra que é puro néctar. Então, Rumi nos apresentando novamente a questão da dualidade e aquilo que vamos escolher, que antes ele nos disse, se deixe embriagar pelo amor, no poema anterior, se entregue por completo, e agora ele está dizendo, olha, prova as coisas com moderação. Estamos vivos, precisamos avaliar as coisas como um rei. E o que é o rei? É aquele que tem uma coroa de ouro na sua cabeça, que simbolicamente representa a coroa que está fazendo essa ponte entre o céu e a terra, e esse ouro, que é um metal tão fidedigno que não se deixa alterar. Então precisamos fazer as nossas escolhas sabendo quem de fato somos e o que precisamos priorizar. Porque muitas vezes escolhemos aquilo que é como esse haxixe, que vai nos deixar um pouco tonto, que vai nos deixar iludidos de que estamos tendo uma experiência muitas vezes maravilhosa, e entregamos nossa vida ao controle de mentes alheias às nossas. Ele fala aqui claramente, né? Deus criou milhares de vinhos capazes de nos controlar as mentes. Quem são esses vinhos capazes de controlar as nossas mentes? Opiniões de outras pessoas. E aí precisamos saber a diferença entre uma opinião e uma razão e uma lógica que podemos usar para pensar nas nossas escolhas. A internet,
com seus milhares de conteúdos, é esse vinho, a televisão, a nossa família, os nossos amigos, né? Todas essas opiniões que vêm de fora, o nosso ego, né? Que muitas vezes fica nos enganando, as nossas projeções mentais que fazemos, olhamos para o outro e vemos defeito neles, que na verdade são nossos. Enfim, e ele nos diz aqui, olha, prove a vida, inclusive, com moderação. Escolhe o que não está estragado, isso é tão lindo, né? Muitas vezes a gente escolhe as coisas por causa desse medo e dessas expectativas tão pequenas, né? Que nos entorpecem. Ah, eu quero ser a pessoa mais famosa daqui, desse lugar, né? Eu preciso ser a pessoa e eu preciso, né? Porque senão eu não me sinto nada. Preciso ter o carro do ano, a roupa do ano, o marido mais bonito, ou a esposa, né? E queremos o anel, a joia, tudo que não trabalha a nossa transformação real. Tá tudo bem ter o marido, a esposa, a joia, né? E só para finalizar, ele nos faz um lembrete sobre o sono, né? Que Deus fez o sono para que os pensamentos se apaguem. Obviamente que isso não é literal e obviamente que o nosso estado de sono, ele tem bastante importância e uma delas é justamente para que a gente possa estar entrando num outro universo, não aquele que a gente pensa controlar. Se a gente sabe utilizar esse estado do sono para entrar em uma outra dimensão, entrar em nós mesmos, deixarmos um pouco mais a nossa intuição solta, isso é bastante positivo. Mas normalmente não fazemos isso, né? Já vamos dormir com o pensamento do dia, com as críticas que tivemos ao que vivemos, com os julgamentos, sem agradecimento. Então, só para lembrar que esse sono aqui, que ele não fala tanto, né? Esse estado, é um estado muito importante para a gente entrar também com outro tipo de pensamento. Porque se a gente não faz esse preparo para o sono, é quase como se a gente não estivesse fazendo esse rito de passagem, né? E aí a gente não apaga, usando a palavra que ele usou aqui já num outro sentido, de alguma maneira essas experiências tão projetadas que vivemos durante o dia e continuamos vivendo nesse estado de sono, reproduzindo muitas coisas que a gente estava em vigília. E o sono, o sonho, na verdade é uma grande oportunidade para a gente ascender também a esse local do divino, né? E poder entregar um pouco mais daquilo que somos e muitas vezes até recebermos alguns ensinamentos. E é isso, pessoal, temos aqui 2 mundos apresentados para a gente, né? Podemos pensar nesses 2 mundos, por exemplo, na dualidade que vivemos aqui, no espírito, na matéria, no céu e na terra, e Deus nos concede essa oportunidade de escapar aos 2 mundos, ou seja, de nos elevarmos dessa dualidade e fazermos essa ponte de construção para esses 2 mundos, né? Entre esses 2 mundos. Beijos para vocês, pessoal. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Lembra de curtir o vídeo, fazer os comentários, que é sempre bom ouvir o que vocês dizem. Também ajuda o canal a crescer. Bye, bye.